Livros na Estante, o seu podcast de adaptações literárias do site Leitor Cabuloso. Olá, ouvinte! Aqui é a Amanda. Aqui é o Sr. Basso. Finalmente, hein, Basso? Tempão sem a gente gravar junto. Sim! A Domênica, acho que pra me punir por esse calor danado, em vez de ela me deixar na geladeira, ela me tirou. E agora eu tô... Tá descongelando. Tô participando de um monte de episódios agora. Mas é aquilo, né? Você gravou comigo antes sobre Paul e agora a gente vai gravar sobre... Verdade, sobre Paul de novo. Inclusive, acho que dá até pra fazer algumas comparações aí com o Pálido Olho Azul. Legal. Então acho que vai ser bacana. Legal, porque hoje a gente vai falar sobre, na verdade, A Queda da Casa de Usher, que é a nova série da Netflix. Uma ótima recomendação pro seu Halloween, porque está pertinho, né, de quando esse episódio vai ao ar. E vamos comentar bastante coisa, porque tem muita referência de Paul pra gente falar. Mas antes disso, você quer mandar um beijo especial pra alguém, Basso? Eu queria mandar um beijo especial pro pessoal lá do Midcast, podcast, né? Que eles são uns fofos, eu gravei recentemente com eles, então mandar um beijo pra Ana Raíssa, pro Rodrigo Hipólito, pro Vitor, para a Adi, ou até pro nosso amigo Diego, que faz um tempinho que também que não participa lá. Um beijão pra todo mundo. Legal. E eu quero mandar um beijo pra minha amiga Bruna, que é fanática por terror. E eu estou insistindo pra ela assistir essa série. E tô doida pra saber a opinião dela. E também um beijo pro Thiago, porque o Thiago queria muito gravar com a gente, Basso, só que ele não conseguiu assistir a série a tempo. Então ele... Thiago. Ele se enrolou lá com a vida dele, aí ele também ia ficar ruim pro horário de trabalho dele, essas coisas. Vida de adulto, gente, vida de adulto. Essas coisas Acontece. Mas beijo, Thiago. E também tô doida pra ouvir os comentários dele sobre essa série. É isso, vamos falar sobre A Queda da Casa de Usher. Vamos lá. Apesar de se basear no conto A Queda da Casa de Usher, em que é narrada a decadência da família Usher, a morte dos irmãos Roderick e Madeline e o desmoronamento da mansão em que viviam, Mike Flanagan também adaptou outros contos, alguns com referências explícitas nos títulos de cada episódio, mas nem todos. As principais histórias adaptadas, além da Queda da Casa de Usher, são A Máscara da Morte Rubra, Os Assassinatos da Rua Morgue, O Gato Preto, O Coração Delator, O Escaravelho de Ouro e O Poço e o Pêndulo. Não podemos deixar também de citar os grandes poemas adaptados, em que o Corvo, Annabel Lee e A Cidade do Mar são os destaques. Toda a obra de Edgar Allan Poe pode ser encontrada gratuitamente em formato digital. As melhores coletâneas do autor vendidas atualmente também dispõem das principais histórias aqui citadas. Então, a série nos é apresentada, né, Basso, nesse formato aí de 8 episódios, e eles começam com aquela introdução do Pan, indo até a casa do Usher, do Roderick Usher, e eles têm uma conversa ali em que o Usher fala que vai se entregar e vai confessar todos os crimes dele, e é a partir dali que a gente vai conhecendo a história, né? E cada episódio tem o nome de um conto do Paul, e a gente teve até uma breve conversa de bastidores que quem conhece as histórias já foi sacando aonde que essa história toda ia dar. Mas pra quem não sabe do que a gente tá falando aqui das histórias do Paul, na verdade o que o Mike Flanagan fez foi pegar várias referências e costurar tudo numa história só, né? Essas histórias, na verdade, não têm relação uma com a outra, são totalmente independentes, mas ali, da forma como Roderick Usher conta, é como se tudo fizesse parte do mesmo universo, né? Tudo fizesse parte daquela família Usher, e eu achei, assim, até uma sacada interessante dele pra poder unir isso tudo, porque quando eu vi que seria sobre a queda da casa de Usher, eu pensei que seria só sobre o conto. O que não daria pra fazer uma série de 8 episódios. Pois é, porque o conto é curtíssimo. O conto tem o quê? 20 páginas no máximo. Mais ou menos. Aliás, é uma característica do Edgar Allan Poe de fazer contos curtos. Ele sim. tinha muito uma ideia de que ele achava que a unidade de você conseguir ler tudo de uma vez só, numa sentada só,
né, que ele costuma falar. Aham. Ele falou que tinha um efeito muito poderoso. Como a história realmente era fechada ali no conto, a ideia de ler tudo de uma vez, ele acha que era mais forte ali aquela porrada no final, normalmente as revelações do final. Então, é muito comum você encontrar os contos dele variando entre 5 até no máximo 25 páginas. Pouquíssimos estendem além disso, né? Então, seria muito difícil, eu acho, que fazer uma série, talvez um filme da Queda da Casa de Usher, daria um baita de um filme de Mansão Mal Assombrada, sabe? Aham. Mas uma série, realmente, eles teriam que inventar muito contexto aí pra poder E foi contar. o que o Mike Flanagan fez, né? E o que ele fez foi amarrar tudo, assim, de principal que a gente conhece do Poe e jogar, assim, um caminhão de referências na gente, né? Sim. Pra poder contar essa história como se fosse uma só. Mesmo porque, como você falou, os contos normalmente não são compartilhados, tirando, talvez com exceção, os contos que tem como personagem principal o Dupin, Sim. né? Ou o Dupont, né? Se você for falar em francês, que ele é engraçado também que ele se passa todos na França, até por isso que quem viu lá no episódio que tem Rue Morgue, né, que é o nome da empresa, é porque R-U-E é o jeito que se escreve rua em francês. Isso, sim. Então... E na série eles até colocam como uma abreviação, né? Uma sigla. Uhum, isso. Mas na verdade é por conta dos assassinatos da Rua Morgue. Né? Sim, então... que o Dupin é o protagonista, né? Ele é o detetive principal que vai resolver os casos. Inclusive, ele é a principal referência pro Sherlock, né? E para os detetives que a gente tem atualmente. Muita gente coloca ele como uma... Apesar do próprio Arthur Conan Doyle não falar que não é, que a referência era o professor dele de diagnóstico da universidade que ele fez medicina, muita gente coloca o Dupin como referência tanto pro Sherlock quanto depois pro... Ai, meu Deus, o da Agatha Christie, o Poirot. Poirot, né? sim. Essa visão de detetive moderno que a gente tem, né? Isso, que ele é um detetive muito mais de um exercício intelectual de análise dos fatos. Do que a gente tinha antes do detetive, que era alguma coisa mais física de ir atrás da pista, depois correr atrás do assassino e conseguir capturar ele e tudo. Esses normalmente é um exercício muito mais de lógica. Intelectual e de muita lógica. Mas achei que ficou interessante ele colocar como um investigador e depois um promotor. E colocar o Dupin sendo que seria uma maneira interessante de colocar ele, porque ele é o personagem que mais se repete nos contos do Poe. Sim, e aí o narrador da Queda da Casa de Usher, né, do conto, acaba se transformando no Dupin na série, né? Isso. Aquela coisa de eu vou até a casa do meu amigo e tal. É, na verdade, ele, na série, né, que assume esse papel. E aí ele começa a contar a história dos filhos, que são 6, e que todos teriam morrido. E aí cada episódio vai dar conta de uma história dessas. E dos crimes que ele teria cometido junto com a irmã, né, a Madeleine Usher. Sim. No conto, inclusive, da Queda da Casa de Usher, só tem 3 personagens e só 2 deles têm falas, né? Que é o amigo do Roderick e o próprio Roderick. A Madeleine até aparece lá e é a irmã dele, do Roderick e tudo, mas ela nem tem fala. Sim. Aí ele foi enfiando esses outros filhos até pra conseguir trabalhar esses outros contos todos que vocês ouviram aí na voz do assistente. E eu concordo com você, Amanda, que acho que foi uma ideia interessante de conseguir trazer uma grande coletânea dos principais contos do Poe, em vez de tratar somente de um aqui por vez. Eu acho que foi sim uma ideia inteligente, porque deu pra gente ver que, cara, eles podem ter uma ligação, assim, numa interpretação livre, né? Porque a adaptação nada mais é do que uma reinterpretação, né, daquelas histórias. E que, pra quem não conhece Poe, é um contato muito interessante, porque você já tem um panorama geral, assim, das obras dele, né? As principais temáticas estão ali. Apesar que eu não colocaria, acho que como adaptação, é mais, eu acho que inspirado em. Inspirado em, eu concordo. Porque, assim, eu acho que tem 2 contos, na verdade, que eu acho que são muito próximos da escrita, a ideia, né? Que são, na verdade, são 3. A própria Queda da Casa de Usher. Sim, ele é a bem Máscara bem da parecido. Morte Rubra, eu acho que ficou muito perfeito. Assim, da ideia. E o Assassinato da Rua Morgue. Não, eu ia falar o Barril de Amontilado. Ah, mas nossa, o Barril de Amontilado é um detalhe, assim. Né? Só que é um detalhe tão bom, Sim.
Muito bom. E assim, eu confesso, eu não coloquei isso no Pro Assistente falar, porque esse conto me pegou, porque eu não tinha associado. Ah, eu já tinha, quando eles começam a encarar uma determinada localidade ali, eu já tinha sacado o que era. Pois é, e depois eu fiquei pensando, cara, eu tinha que ter pensado nisso, e é um dos contos que eu mais gosto, e eu um dos não melhores pensei. Mas assim, acho muito interessante fazerem releituras ou mesmo inspirações pra fazer a apresentação dos principais pontos, ou pelo menos pra pegar a atmosfera do que os contos do Poe têm. Mas eu acho que como adaptação, se a gente for pensar mesmo que era contar, a adaptação ela vai contar de uma outra maneira aquela história. Sim. Muitos dos contos, assim, você às vezes tem um detalhe só, né? Por exemplo, sei lá, sem entrar em spoilers, mas, por exemplo, o Escaravelho de Ouro, cara, tirando o fato de ser o Escaravelho de Ouro, não tem quase nada em relação ao conto e o nome do episódio. Verdade. Sabe? Inclusive, já posso até adiantar que foi o episódio que eu menos gostei. Eu achei o episódio mais... Também achei o episódio mais assim. O próprio Poço e o Pêndulo também, que eu acho que é o penúltimo, cara, tem quase nada a ver, a não Ai, mas ser esse o eu fato de ter um pêndulo, né? E ter sido a morte mais legal, na minha opinião. Nossa, sim. Né, todo mundo vibrou com aquela. Mas assim, muitos deles não tinham, sabe? Ainda eu acho que, por exemplo, o Gato Preto poderia ser uma adaptação do conto, porque eu acho que ficou muito próximo do que era. Ficou também. Mas os outros não, então eu acho que é mais inspirado. Não tô falando isso como um demérito, tô falando mais no sentido da gente também conseguir perceber o que cada coisa é. Eu acho que a intenção mesmo foi trazer o Poe pra contemporaneidade, sabe? Sim. Tirar um pouco essa imagem de que é só aquela coisa mais antiquada, sempre com aquele ar muito gótico e muito Apesar que a velho. coisa tem isso, né? Tem muito... Tem é muito uma coisa mais muito... que isso. É uma coisa muito barroca até a série, né? Porque ela tem muita coisa escura. Né? Apesar Sim, que ela mas tem também um muito pouco de moderna. contraste. Muito moderna no sentido de atual, né? Muito tecnológica. Muito tecnológica, E eu achei sim. isso muito interessante. Mas assim, essa nossa impressão, pra mim, eu acho que é a minha favorita das 3 principais do Mike Flanagan. O que você acha? Eu nunca ouvi nada no Mike Flanagan, né? Então eu só ouço falar muito, né? Por conta Jura? da Mansão Bly, né? A Maldição da Mansão Hill, né? Aham. Eu escuto muito, mas eu não sei porque normalmente é de terror, né? E eu sou cagão, e aí eu fujo. Eu fui nessa do Poe mesmo porque o Poe é alguém que eu gosto muito, como eu falei no outro episódio nosso. Eu estudei na universidade dele, eu montei mini curso dele na universidade. Eu acho ele um dos principais escritores que a gente tem do século XIX, assim, sabe? Nossa, com certeza. E não só pelo terror, inclusive. Assim, pelo terror é o de menos. O que ele fez, quem que quiser estudar um pouquinho, às vezes, de história de literatura ou de teoria literária, o que ele fez com contos era assim, era Sim. antes e depois do Poe, a história dos contos no Ocidente. No Oriente, você teria que pegar o Chekhov, né? Uma coisa assim. E ele era um cara tão perfeccionista e tão... Nossa, ele buscava a melhor forma de fazer aquilo incessantemente. Sim. Então, a parte dos ensaios dele é muito boa. Inclusive o ensaio dele de filosofia da composição, não lembro se a gente falou no outro episódio, que ele destrói qualquer tipo de concepção romântica, de inspiração, de gênio, de alguma coisa assim. É alguém que você vê que tinha um trabalho muito grande de lapidar o texto e tornar aquilo ali o mais logicamente possível para causar emoção. Era muito pensado, né? Era muito, ele era muito construído. pragmático. Exato. Essa coisa do romantismo de, o cara teve um sonho, uma alucinação e tal, não é por aí. Que é uma coisa que muita gente ainda tem hoje com literatura, que acha que o escritor ou a escritora recebe uma inspiração e de repente começa a escrever, sei lá, igual o pessoal, sei lá, psicografando carta do Chico Xavier. Assim, né? Assim, sabe? É um trabalho árduo de fazer construção, de ler, reler, reescrever. E o Poe foi um dos primeiros a falar sobre isso, sobre mais assim, claramente abrir o processo de como que era a escrita. Antes era muito deixado nesse aspecto meio onírico, meio de
divino, meio, sabe, místico até do jeito que era, e ele trouxe mais pra essa parte mais pragmática, né, como a Amanda falou aí. Agora, eu acho que, eu fico pensando que assim, talvez quem não tenha, o pessoal às vezes fica pensando, mas eu precisava ter lido os contos tudo pra fazer. Eu acho que justamente até que por tudo isso que a gente tá falando, eu acho que quem não conhece o Poe vai aproveitar mais a série do que quem já conhece ele. Nossa, interessante você falar isso. Eu acho que sim, porque acho que a gente vai com já umas preconcepções já do que vai ter, e eu acho que a gente perde um tempo tentando adivinhar de como que aquilo ali vai ser encaixado em vez de assistir. Sabe? Eu entendo esse lado. Porém, pelo meu lado fã, cada referência bem feita que eu via, eu ficava, meu Deus, olha aquilo ali. Inclusive é o show da 1001 referências, né? Total. A série toda, né? Total. E assim, algumas bem inteligentes, por sinal, por exemplo. Uma que eu tive que ir atrás porque eu não li, foi do Arthur Pym, que foi o único romance que o Poe escreveu. E eu não sabia nem da existência desse romance, porque ele não é famoso. E eu fiquei impressionada de como ele foi usado para um personagem que também tem essa coisa de... ele faz o impossível, né? Esse advogado que, nossa, ele vale por 7. Ele viajou... Afinal de contas, é o Luke Skywalker, né? Ele tem que ser verdade, verdade. Mas, sabe, essa coisa de 1001 talentos, sabe? E existe mesmo esse livro, a narrativa de Arthur Gordon Pym. E eu não sabia. Então, é interessante até a escolha de nomes para os personagens. A própria Tamerlane, que é a filha, né? Se você conhecer o poema e você associar com a história dela, eu acho que tem muito mais a ver do que com o Escaravelho de Ouro, por exemplo. Aí eu não sei te falar. Referente ao Escaravelho de Ouro não tinha nada. Ela é de qual poema? Ela é do poema chamado Tamerlane. Ah, tá. Não, eu não conheço. Eu conheço pouquíssimo dos poemas do Poe. Conheço só o Corvo mesmo. Pois então, e aí eu fui procurar de onde vem esse nome. E aí eu li o poema e falei, gente, a história da personagem tá toda no poema, não tá no Escaravelho de Ouro. Então eu achei essas referências muito bem construídas. Acho que até nesse ponto ainda que a gente não tá falando de spoiler, já que você trouxe essa questão dos personagens, é o elenco que ele é maravilhoso. Nossa, sim. De novo, né, essa coisa que você disse que não conhece nada do Mike Flanagan, mas ele reaproveita atores, né? Essa é uma característica dele. E, nossa, é incrível como esses atores conseguem vestir outro personagem e sair completamente da visão do anterior, das outras séries. O pessoal tá com muito isso, né? Eu não lembro qual o pessoal, quem que é o que... American Horror Story, que vive reaproveitando a Sarah Paulson em tudo. Parece que a queridinha do Mike Flanagan, aparentemente, é a Carla Gugino, né? Isso, que faz a Verna. Né? A Carla Gugino, eu achei que ela parecia realmente uma força da natureza, aquela mulher que, como que a câmera gosta dela, mas não só ela, quem faz a Madeleine Usher, eu gosto muito da Mary McDonnell, ela fez várias séries que eu acompanho, ela fez Battlestar Galactica, ela fez Major Crimes, que foi um spin-off de The Closer, que durou várias temporadas. Ela fez muita coisa, cara. Eu gostei demais dela. O cara que faz o Roderick Usher também, que é o Bruce Greenwood, ele faz um médico bem filha da mãe no The Resident, que depois tem uma redenção. E eu acho muito legal. Aqui faz a Tamerlane mesmo, que você falou. É uma que apareceu umas temporadas no Grey's Anatomy. E, assim, outra personagem. Mas, de modo geral, todos eles eu achei que estavam muito bons. E, porra, você ter o cara que faz o Dupan também, eu achei ele puta de um cara pra segurar, considerando que ele não tem nada a não ser ficar sentado numa cadeira falando, e é difícil você atuar só com isso. Verdade, verdade. E você ter o Mark Hamill com o Arthur Pym, cara, eu achei que ele tava tão bom, porque pouca gente sabe, mas o Mark Hamill, ele tem uma carreira muito mais longeva como voice actor pra coisa. Então ele tem uma voz, ele sabe impostar uma voz muito bem. E a voz que ele colocou pro Arthur Pym, né, era de, sei lá, né, ele podia estar fazendo o Batman. Não, realmente, pra mim as atuações foram 10/10, assim, não tenho nada pra reclamar. E tinha umas coisas também que eu gosto muito de escolha de um pessoal meio esquisito, né, porque, sei lá, a quem faz a Juno, né, a mulher que tá hoje, né, do Roderick, cara, ela tem uma esquisitice. Eu não sei o nome da atriz, mas ela é muito esquisita, verdade. Ela tem eu falei pra Domênica, falei assim, cara, uns anos atrás, a Helena Bonham Carter tava fazendo esse papel. Verdade. Que é daquela mulher esquisita, sabe? E assim, eu achei que todo mundo tava muito bem, né? É basicamente uma camada de gente
filha da puta. Então, é tipo Succession no gótico, né? Em vez de estar em Wall Street, você tá colocando ele no subúrbio, né? Muito bem colocado, porque eu vi umas críticas bem cruéis a essa série, comparando com Succession. E eu digo o seguinte, eu acho que quem tá assistindo e achando que é uma cópia de Succession, tá precisando de algumas referências além de Succession, sabe? É verdade, são bilionários que não prestam e a gente fica feliz quando eles se ferram. São um monte de filho brigando por causa que quer herdar o fortuna do pai, mas na verdade só quer o amor dele, que é basicamente Succession, né? Essa não é uma narrativa original Succession e... Nossa, de jeito nenhum. Pois é, sabe, assim, tem muito mais além disso do que aquela questão ali de herança. Eu acho que a herança ali é o de menos, sabe? O próximo, o sucessor, né, como é o caso do Succession, é o de menos pra eles. Eles não estão afim disso aí não, eles estão afim de poder no Succession. E aqui eu acho que eles também estão numa relação de poder, mesmo porque coloca-se a hierarquia dos filhos, por conta de quem que é bastardo e quem que não é. Então eu acho que tem uma dinâmica que eu acho muito interessante dos filhos. Apesar que eu gostaria de ter visto mais deles juntos antes de eles irem morrendo. Isso não é spoiler, gente. Tipo, todos eles morrem. Tá? Isso você sabe no primeiro episódio é contado isso. Tá? Então não é spoiler. E então não dá tempo de você ver todas as relações deles, sabe? Então eu gostaria, sei lá, que eles tivessem... A série fosse contando, eles fossem morrendo mais pra frente, sabe? Não logo assim de início. Entendi. Mas ainda assim eu achei que... Acho que talvez por essa dinâmica dos irmãos e por serem todos bons atores que foram trazidos pra fazer as coisas, assim como o Succession ficou muito mais marcado porque são ótimos atores que estão ali. Eu acho que talvez tenha uma comparação, mas tanto Succession como aqui não tem nada a ver com ganhar herança. É um outro rolê. Verdade. E também não acho que seja só uma cópia do Succession, eu acho que tem muito além disso. Aí a gente precisa explorar cada episódio pra entender por que tem muito além de só filhos disputando herança. Mas aí a gente precisava de um episódio pra cada episódio. É muito pouco tempo. Então a gente vai pra... A gente vai dar umas próxima pinceladas. parte dando só no geral, A gente pode ir pra parte que estão com spoilers. O que você acha, Amanda? Bora. Pelo amor de Deus, quero muito falar. A Queda da Casa de Usher é uma minissérie Netflix de 8 episódios, lançada em 12 de outubro de 2023 e dirigida por Mike Flanagan, o mesmo criador de Maldição da Residência Hill, Maldição da Mansão Bly, Missa da Meia-Noite e O Clube da Meia-Noite, marcando a despedida dele na plataforma de streaming. Isso porque Flanagan já assinou contrato para produzir novos títulos pela Amazon Prime. Nesta série que vamos analisar, o showrunner adaptou poemas e contos de Edgar Allan Poe, sendo o principal fio condutor desta narrativa, o conto homônimo A Queda da Casa de Usher, de 1839. Falando assim, num geral, eu vou falar o que me deu um problema com a série, que agora que já estamos aqui no spoiler, quem já foi que assistiu, né, posso falar. Eu achei a série boa, mas a série podia ser muito melhor. Polêmicas. Tá? Eu acho que ela é muito melhor porque, assim, o primeiro episódio, principalmente, ele promete muito, sabe? E eu acho que o primeiro episódio, ele capta muito a ideia do Poe. E eu acho que nisso que eu quis falar que quem não leu vai ter... talvez vai ser melhor do que quem leu o Poe, porque eles leram o Poe, mas parece que eles não entenderam, pra mim. O Mike Flanagan não entendeu o cerne da questão da literatura do Poe, tá? Nossa, me explica isso, Basso, por quê? Porque, assim, existe uma coisa que é muito marcada nos contos do Poe, e acho que isso foi uma das coisas que foi de diferencial dele, que era o quê? Se você pegar todos os contos, o Gato Preto, o Barril de Amontilado, Máscara Rubra, Pêndulo, até o Não Aposte Sua Cabeça com o Diabo, entendeu? Se você pegar eles têm um quê que você tem o Poe foi mestre em andar no fio da navalha entre isso é sobrenatural ou isso tem uma explicação lógica. Verdade. E esse era o ponto onde você podia gerar discussão e gerar vários tipos de leituras diferentes pro conto dele. O conto do Gato Preto, por exemplo, você imagina, cara, pode ser que realmente o cara foi, por ter matado um gato, ele foi amaldiçoado com o gato retornando num pet cemetery maluco, que o gato transformou a vida dele no inferno. Ou podia ser que ele só estava alucinando com aquele gato porque o cara era alcoólatra, então ele podia estar alucinando com aquele gato que veio depois. E tem toda uma discussão ali sobre o limite da loucura, da culpa, né? E, inclusive, a gente tem que lembrar que no Gato Preto o cara está preso e ele vai ser condenado, executado no dia seguinte. E podia ser só um cara no corredor da morte mentindo, tipo, eu não fiz nada de errado.
Quem fez foi o Podia. maldito gato, entendeu? Então, assim, só aí você tem 3 interpretações possíveis pro conto. E o Poe, ele foi muito bom no sentido de eu consigo arrumar pra você uma explicação que pode ser sobrenatural, aquele gato pode ser o demônio mesmo, entendeu? Você pode ler daquele jeito, e você tem base pra ler daquela maneira, ou pode ser alucinação e loucura, ou pode ser mentira, ou pode ser várias coisas. O Mike Flanagan, pra mim, ele perdeu completamente isso na Queda da Casa de Usher depois do primeiro episódio. Com o personagem da Carla Gugino, que por mais que eu adore, que mulher bonita para um cacete, meu Deus do céu, ele perdeu porque ele colocou é sobrenatural. Ponto. Sim. Não existe discussão sobre isso, né? Não existe uma possibilidade, por exemplo, de aquilo ali, o cara tá confessando aqueles crimes dos filhos por um sentimento de culpa muito forte. Ele achar que ele foi o responsável. Ou que ele até podia estar vendo os filhos deles mortos todos, mas por quê? Ele tava com demência por causa do Cadazil. O próprio conto da Queda da Casa de Usher, quando você lê, ele te dá uma ideia, tipo, de que tem uma coisa estranha com aqueles dois irmãos. Eles são vampiros, né? Tipo, eles são porque ele não pode sair mais de casa, ele tem uma sensibilidade da luz, ele é da luz do sol, ele é meio pálido. Fora que há uma discussão ali de um possível incesto. E na série eu acho que isso também foi bem jogado. E aí você então assim, ou eles são só reclusos porque eles são meio estranhos, meio tudo, ou ele realmente é um cara que tá doente. Né? Aí a casa cai, desmorona e você tem a queda da casa de Usher. Por quê? Porque tem aquela coisa de ligação que você tem, por exemplo, com o Drácula, de que o Drácula é o castelo. E se você mata o Drácula, o castelo se corrói porque não tem uma diferença entre a propriedade e a criatura. Que é o que ele coloca no conto, né? A casa de Usher é a família ou é a propriedade? Ou são ambos, né? Então assim, a casa no final desmorona como desmorona na série. Por quê? Porque o último Usher morreu? Ou é porque já tinha aquela rachadura em zigue-zague que ele fala logo no início do conto que é dos tetos até o chão. Fora que foi construído perto de um lago, então era um terreno meio pantanoso, que não tinha uma estrutura muito boa, sabe? Você tem uma jogada de você pode pegar uma explicação pro racional, como você pode pegar uma explicação pelo sobrenatural. Pro psicológico, inclusive, pra vários pontos, Isso. né, Basso? Eu E tem concordo. e tem muito tema de loucura, tanto que você tem Sim. vários narradores loucos no Poe, né? Você tem o do Coração Denunciador, que é um dos contos aí, você tem o do Gato Preto, você tem o do Barril de Amontilado mesmo, então você tem uma coisa da loucura ali que poderia ser. Então poderia ser várias coisas, mas quando ele coloca o personagem da Verna como sendo esse demônio que faz pactos e está atravessando gerações com a cobrança disso, acaba. Foda-se Cadazil, a doença que ele tem, entendeu? Foda-se a possibilidade de ele ser só um cara que tá manipulando os fatos pra poder escapar do processo, entendeu? Foda-se o sentimento de culpa. Acabou tudo. Por quê? Porque a explicação é sobrenatural. Ponto. Sabe? Eu não tenho como tentar discutir que seja uma outra coisa. E pra mim, quando você faz isso nos contos do Poe, você mata a essência dele, que é essa ideia de conseguir ter mais de uma interpretação possível. De você ter mais uma possibilidade. O que você tá falando. Por outro lado, eu acho que o Mike Flanagan pegou a interpretação do sobrenatural e ele adaptou conforme a interpretação sobrenatural dele. E aí eu entendo a sua crítica de mas o Poe não é assim, mas o Mike Flanagan é assim. Então, não sei, eu tô dividida agora de opinião em relação a isso. É que aí eu acho que uma das principais características que você tem, que eu acho de obras boas, é que você tem mais de uma possibilidade de interpretação. Né? Pra mim, ela é uma obra considerada rasa quando você só tem uma resposta pra ela. Você não pode pensar em outra resposta pra aquilo. Agora, eu acho interessante quando a gente pensa na Verna, você deve ter reparado que Verna é um anagrama pra Raven. Sim. E ela é o corvo, na verdade, né? Exato. Até o Bruno hoje ficou assim, ela é a morte. Aí eu falei, tá, ok, você pode pensar assim. E de fato, ela é a morte, mas ela na verdade é o corvo. E o Poe associou o corvo no poema, né, com o prenúncio de morte, certo? Então, pode ser um prenúncio de morte, pode ser uma ligação com o sobrenatural, porque ele indaga o corvo no poema como se quase ele fosse um oráculo, quase como se ele tivesse as respostas do outro mundo, né, pra trazer pra ele. E eu acho que é isso que é a Verna. Só que eu acho que ele foi pra interpretação mais simples pra narrativa dele, que era da morte. Então ela chega e ela anuncia quem vai morrer, tanto é que ela aparece pra todos os filhos antes
de acontecer, né? E ela conversa com eles em algum momento e fala, por exemplo, você não deveria fazer isso, poderia ter sido melhor. O que é uma tremenda de uma sacanagem, né? Porque é uma baita de uma mentira tudo isso que ela tá falando pra eles, né? Então, mas eu fico pensando... Eles estavam destinados a morrer 43 anos atrás naquele momento. Eles não podiam fazer nada pra evitar aquilo. Então, mas eu fico pensando, por exemplo, o menino, o Perry, que é o primeiro a morrer, né? Na Máscara da Morte Rubra. É verdade, ele ia morrer, ele já estava destinado a morrer. Ele fazia parte do pacto desde antes dele nascer. Só que ele poderia ter morrido de uma forma melhor. Eu acho que é esse o ponto dela, sabe? Ele acabou levando tantas pessoas junto com ele, tanto que ela salva, de certa forma, né, as pessoas que não tinham nada a ver com aquilo, os funcionários. Né? Ela tira os funcionários do prédio e ela tenta avisar a esposa do Roderick. Não, do Frederick. Do Frederick. Do Froderick. Do Froderick, Ela tenta tirá-la também. Então eu acho que quando ela fala que você tem uma escolha, eu acho que você tem uma escolha de não ser tão ruim. Ah, mas poxa, isso não é uma escolha de verdade, né, Amanda? Olha, eu posso falar, eu vou te matar com piedade ou sem piedade, você escolhe. Pô, isso não é uma escolha, né? Tipo, eu vou morrer de qualquer jeito, eu não tenho agência sobre isso. Então, até nisso eu acho que assim, só que, por mais que eu entenda pra você, por exemplo, sei lá, a gente pegar, fazer uma comparação bem, bem rasa aqui, mas a gente pegar, por exemplo, o livro do Dom Casmurro e discutir se Capitu traiu ou não, sendo que tem 1 milhão de outras coisas no livro, sabe? O Mike Flanagan pegou e falou assim, olha, as obras do Poe podem ser sobrenaturais. Então vamos fazer o seguinte, vamos pegar uma visão sobrenatural, vamos inserir nas obras do Poe. Ponto. E eu acho, por isso que eu falei pra você, a primeiro episódio, você tinha ainda um quê de pode ser ou não pode ser, que podia ser loucura dele, podia ser sobrenatural, podia não ser daquela forma, sabe? No primeiro. E eu acho que isso, pra mim, é muito mais interessante do que você jogar na minha cara que é. E eu acho que depois disso, principalmente, o Mike Flanagan começou a querer ser bem didático na hora de explicar as coisas. Então, assim, você tem cada morte explicada bonitinha, por que ela tá acontecendo. Você vê a morte, depois você tem um reforço do Roderick com o Dupin conversando sobre aquela morte pra senhora, se ficou alguma dúvida, foi por conta disso, sabe? Eu acho que assim, o Poe ele gera muitas dúvidas, ele gera muitas perguntas no conto. O que eu acho mais interessante? Eu acho que o Flanagan quis dar muitas respostas, sabe? E ter muitas certezas. Então eu acho que isso daí eu acho que limitou a obra dele, assim como limitou sair tudo de uma vez só. Porque se você tivesse um episódio por semana, meu amigo, isso ia render discussão pra caceta. Eu concordo com essas duas coisas que você tá falando. Esse método Netflix sempre é um motivo de ame ou odeie, né? Eu acho que ela funciona pra algumas séries, pra outras já talvez não tanto. Porque, por exemplo, eu não consegui me segurar, eu maratonei tudo, sabe? Eu fiz tipo de pouquinho. Eu assisti o último, era 2h40 da manhã, eu levantei, bati palma e fui dormir. Obrigada, senhores e senhoras. A série ela é muito boa, muito bonita. Só que, de fato, quando você assiste tudo de uma vez, você mata essa questão das dúvidas, né? Você não reflete sobre... Tudo bem, eu já refleti sobre com o Poe, eu já li os contos várias vezes, já reli e tudo mais. Mas, de fato, de repente, para quem não conhece, não vai gerar o mesmo engajamento com a obra que geraria se não tivesse tanta resposta. Eu concordo com essa sua visão. Pode ser. Mas assim, até mesmo de estrutura, né? Porque eu me lembro de assistir o segundo episódio, né? A Máscara da Morte Rubra, e eu olhar e falar, ok, entendi. Tem 6 filhos pra morrer, morreu um nesse episódio, tem 8 episódios da série, vai ser uma apresentação, um episódio pra morte de cada filho e um episódio no final de conclusão pra morte do Roderick e da Madeline. Cara, no segundo episódio, eu percebi isso. Então, assim, eu acho que até a estrutura que ele criou da série, não tô falando, por exemplo, a questão, tipo, a fotografia acho que é muito bonita, os atores estão muito bem e tudo, mas a estrutura narrativa que ele criou pra série, eu achei extremamente rasa, sabe? É muito óbvia. E eu acho que, assim, quando a gente tá trabalhando com horror e com mistério, a última coisa que a coisa pode ser é óbvio. Nesse ponto, eu concordo com você que a minha crítica ia ser justamente essa. É uma receita muito previsível dos episódios 2 ao 7, né? Sim. Alguém vai morrer de alguma forma escabrosa, com bastante gore, e
que essa morte vai estar associada ao conto, que tem o título lá do episódio, né? Então, a Máscara da Morte Rubra, que eu citei como uma das melhores no sentido de pegar a essência do conto, né? Porque eles morrem daquela forma ali com ácido, no conto é a praga, então tem essa coisa muito sangrenta e muito, enfim, muito gore mesmo. Sim. E ali, quando você vê essa primeira morte, você já pensa, pô, o coração delator vai ter alguma coisa relacionada à trama lá do coração que a Victorine tá fazendo. Sim, eu já olhei e falei, vai ser a Victory. Eu não sabia. Quando eu vi o capaz que tem o gato Pluto, eu falei, bem, esse vai morrer com o gato preto. Sim. Eu tava em dúvida. Quando eu vi os chimpanzés, eu olhei e falei, ok, assassinato da Rua Morgue. Eu só não sabia quem. Foi uma surpresa quem foi. Mas ali na metade do episódio, quando a Camille tá muito engajada na investigação, eu já tinha imaginado que seria dela. Eu não imaginei. Porque ela tava muito querendo investigar os animais, né? Como que eles estão sumindo, a questão da numeração dos testes, né? E como a Victorine estava muito associada ao coração, eu realmente achei que o coração seria dela. Porque eu vi que tinha o episódio do coração delator, né? Então, não, esse aqui deve ser dela. O Poço e o Pêndulo foi o único que, olhando de cara os nomes dos episódios, eu realmente não identifiquei quem seria. Só por exclusão mesmo, né? Eu depois do episódio 5, eu já matei como é que era. Eu não, né? Desculpa, vou ter que dar créditos aqui. Domênica matou porque ela viu. Eles estão matando na ordem contrária do surgimento dos filhos. Sim, do mais novo pro mais velho, né? Isso, o Perry foi o primeiro o último a aparecer na família, o último a ser reconhecido dos bastardos. Então ele foi indo, até que o último que morre é o primogênito, que é o Frederick, né? Então, até nisso, sabe? Ele ficou óbvio que ele seguiu uma sequência. Né? Eu digo que eu não associei o Poço e Pêndulo ao Frederick porque não tem nada a ver. O personagem a morte dele não si. tem nada a ver, não tem nada a ver nada do conto com ele, ponto. Só o pêndulo caindo pra cortar ele, e no conto nem o personagem nem morre, nem pego pelo pêndulo, né? É verdade. O que eu saquei que seria ele assim mesmo foi quando a esposa dele tá lá, toda acamada, toda cheia de bandagem e tal, e ela tá assistindo a um filme em preto e branco do Poço e do Pêndulo. Aí eu falei, nossa, vai ser pro esposo. Vai ser assim. Não peguei isso. Mas não tem nada no personagem, assim, associado, né? Até o Escaravelho de Ouro não tem essa questão da morte, porque é um conto de aventura, não é nem um conto de terror, né? Aliás, é um dos contos mais lógicos do Poe todo, né? Ele é um conto de criptografia, basicamente, de como quebrar um código pro mapa do tesouro, sabe? É completamente... Aliás, sai até bastante até da ideia, normalmente, dos contos dele. Sim, é um conto bem diferente, e a única associação com a Tamerlane é a marca dela, né? Que chama Escaravelho de Ouro, Goldbug. É a única, cara, e o restante não tem nada a ver. E o personagem é extremamente... Ele tá na beira da loucura. Ele já tava na beira da loucura antes. É um dos poucos que já, ali, dos filhos dele, depois começam a... Aliás, quase todos os filhos dele, pelo contrário, né? Eles vão pelo tema da loucura. Que é aí que também que eu fico um pouco chateado com a série, porque a loucura é um tema tão forte no Poe, poderia ter aproveitado isso pra colocar uma outra camada pra série, mas aí a gente também fica no coisa que, olha, não importa muito, porque tem uma explicação muito óbvia. Que é a maldição, né? Aí você fala, tá, né? Então não é nem isso dá pra usar. Agora, alguns outros, assim, o meu preferido, na verdade, eu achei o último episódio extremamente cafona, tá? Jura? Eu achei tão... Nossa, cara, eu achei tão assim, tipo, olha, gente... Primeiro assim, eu achei, pra quem não entendeu até então, vamos recapitular tudo e explicar. Pra quem não, é verdade. Pra quem tava assistindo com o celular, sabe, assistindo Netflix, vendo Twitter, sabe, vendo Instagram, a gente vai te dar um apanhado de tudo e vai te explicar tintim por tintim, tá? Porque assim, cara, fazer ela... Tipo, todo mundo sacou que ele tinha feito um pacto. Você fazer a cena inteira do pacto, podia ter só contado só qual que era o que eles iam pagar, mas ter feito a cena inteira, sabe? Eu olhei e falei, cara, que desnecessário. Todo mundo já entendeu que era um pacto.
É aquilo, aquela máxima que a gente fala de escritores, né? Não explique, mostre. Você não precisa ficar explicando pro seu espectador, no caso, o tempo todo a sua trama. Ele poderia realmente só ter mostrado como ele mostrou no começo. A gente já tinha entendido que tinha sido ali um pacto, alguma coisa tinha acontecido no Ano Novo, tem ali a troca de drinks e tal. Não precisa, de fato, voltar àquela cena e reconstituir tudo, né? Eu concordo. E algumas, assim, algumas atuações bem cafonérrimas que eu achei, por exemplo, por mais que eu diga que eu adoro a Mary McDonnell, mas ela saindo e matando o Roderick, tudo, a gente foi foi uma coisa que a Domênica riu. Foi feio. Foi terrível, assim, né? Só que essa morte dela, essa cena dela, na verdade, tá no conto da queda da casa de Usher. Tá no conto da queda da casa de Usher, tá também na referência, se a gente for pensar, do primeiro episódio, que é basicamente o jeito que a mãe dele mata o cara, dando também mais uma coisinha. Isso é a única coisa que a única coisa que eu posso falar que o Mike Flanagan foi realmente sutil foi na indicação de sexto. Porque ali também, né? Ela mata o Roderick como a mãe dele matou o ex-amante dela, sabe? Sim. Então, fazendo até um paralelo assim, mas... É bem incômoda a relação dos irmãos, sabe? Porque eles ficam o tempo todo numa troca de olhares um tanto mais íntima do que... Nossa, a tensão sexual dos dois é perceptível, assim. É uma tensão sexual que não deveria existir, então assim, você fica incomodado. Que não existe nenhum outro personagem, né, inclusive, né? Sim. Só quando aparece, obviamente, a Carla Gugino, porque ela é a tensão sexual. Mas aí é por ela, né? Não é nem por outro personagem, Carla Gugino, tá? Não é nem o ela. personagem Verna, é a Carla Gugino. Uma coisa que eu fiquei pensando que poderia ter um pouquinho, sabe? Porque o último episódio, cara, ele é muito... Eu sei que vai parecer uma coisa que ele cria, mas ele é tão redondinho, tão perfeitamente construído, sabe? Tão, tipo, cara, quando ele fala duas coisas, sabe? Que eu olhei que poderia ter mudado um pouquinho, porque não poderia ter tido. Por exemplo, ele fala do Arthur Pym falando que ele chegou num lugar que ele não vê, num lugar onde não tinha o tempo nem espaço, Sim. e é uma coisa sobre ele nunca comenta. E eles falam, a Madeleine e o Roderick, fala que onde eles estavam lá no negócio do pacto era um lugar sem tempo e sem espaço, e que era uma coisa que eles nunca falavam mais. Então, assim, era óbvio que naquela viagem que o Arthur Pym fez, ele chegou no momento e encontrou a Raven também. Ou alguma outra personificação dela. Sim. Sabe? Mas aí você tem que colocar de novo, sabe? Você tem que fazer ele ser atentado com o pacto novamente. Aí você olha e fala assim, cara, eu já entendi, sabe? E outra coisa, quer ver uma coisa que poderia ter mudado um pouquinho só? Era, por exemplo, a Lenore poderia ter sobrevivido porque a Lenore podia não ser uma Usher. Porque, assim, a mãe dela já dava a entender que a mãe dela era não muito fiel, porque ela tinha ido pra uma orgia. Então, né? Não tô querendo fazer shaming com ninguém, mas assim, já foi estabelecido na série que ela era alguém que era infiel. Fora que o marido dela era um bosta, né? Então, assim... né? Merecia ser corno. E na coisa também aparece, a Dor percebeu uma coisa, que aí eu não precisava rever ali, mas nas fotos ela parece que ela tá grávida no casamento. Jura? Então que ela já teria casado grávida. A Lenore podia não ser filha, não podia ser uma Usher e ela ia sobreviver. Poderia. Entendeu? E aí é aquilo que você fala, que quem leu e conhece já saca tudo. Porque a partir do momento que você vê que a personagem se chama Lenore, você sabe que ela não vai sobreviver. Porque ela é a musa, né? Do Corvo. Assim como a Annabel Lee também já estava fadada a não sobreviver, porque o poema Annabel Lee é sobre uma mulher que morreu. Que aí os biógrafos lá do Poe acreditam, né? Apontam como uma possibilidade ser um poema destinado à esposa dele que faleceu, né? A Virginia, que é o trauma da vida do Poe, etc. Isso comprova, né? No final ela aparece, né? Como uma fantasma para ele. Então, assim, quem conhece realmente saca tudo. Eu concordo totalmente nessa parte. Mas eu gostei das referências, Basso. Assim, eu me senti satisfeita de ver essas referências sendo construídas. Eu concordo com você. Eu gostei também. Eu tô sendo mais crítico aqui na série. Eu acho que porque eu vi que ela foi boa e ela poderia ter sido muito melhor. Você queria mais. Sabe? Entendi. E eu acho que faltou... Sabe, faltou coragem. Faltou coragem, por exemplo, pra enfiar o dedo na ferida
da epidemia de opioides que tem nos Estados Unidos. Concordo. E ela... Bateu pouco. Eles circundam o tema e, sei lá, você tem no último episódio uma fala da Madeleine citando isso. Mas, cara, você já assistiu até então 8 horas dele, sabe? Uhum. E não foi tocado, sabe, no assunto. É aquela coisa, sabe, tipo, o pessoal ocupa como se fosse a Fortunato fosse uma maçã podre no meio das indústrias farmacêuticas. E não parte de um problema sistêmico muito maior que tá ocorrendo nos Estados Unidos. Concordo, eles batem pouco. Uma discussão que hoje tá super forte. A Netflix fez aquele O Império da Dor, que é aquele documentário sobre isso, sabe? Então, cara, tá no meio do tema. Você usa uma empresa que tá farmacêutica, que foi construído um império em cima de um produto que vicia, e você não toca nisso, sabe? Então, eu não sei, cara. Fico olhando assim. O que me deixa um pouco triste com a série é que, se fosse só uma série ruim, a gente não tava nem falando muito. Fala assim, então não dá pra fazer muita coisa, né? Era isso aí mesmo. Mas ela é boa, ela tinha a possibilidade de ir pra muitos outros lugares, e eu senti que, não quero ser injusto, mas senti que foi meio covarde, sabe? Podia ter dado passo, sabe? Podia ter ido além. E ficou no seguro, né? Pra galerinha que tá assistindo o Netflix enquanto tá mexendo no celular, não perder nada, Sim. sabe? Aliás, podia ter tido a coragem que o próprio Paul teve na época dele, que ele deu a cara a bater tantas vezes e apanhou tantas outras, né? Mas sim, eu concordo que poderia ter tido uma disposição maior, né, pra atacar coisas que precisavam ser atacadas. Principalmente porque eles trazem. Eu acho que é engraçado porque eles circulam aquilo ali, eles não chegam a tocar, eles ficam andando na beirada. Sim. É trazido aquilo ali, sabe? E isso, e também muita coisa do Paul. Claramente esse pessoal fez uma pesquisa sobre o Paul muito profunda. Com certeza. Tanto que eles usaram várias referências, não só dos principais contos. Até esse poema Tamerlane que eu tô falando, ele nem é um poema tão famoso assim do Paul, e ele foi utilizado. Então você vê que realmente teve um trabalho de pesquisa. Uhum. Mas eu acho que daí faltou, sabe? Faltou, acho que um pouco entender, na minha opinião, e aí é uma opinião pessoal, mas faltou um pouquinho entender que o Paul se constrói nessa dúvida, sabe? Nessas incertezas que deixam o conto com mais de uma interpretação possível, sabe? Ele se constrói muito na ideia de levantar mais perguntas e dar menos respostas. Apesar, né? Talvez não tenha faltado entender, Bas. Talvez tenha faltado mesmo a vontade e a coragem, como a gente falou, de usar isso também, sabe? Porque não é um recurso narrativo fácil. Você... É muito mais simples você chamar o seu espectador de burro e colocar tudo assim várias vezes, didaticamente, deixa eu te mostrar de novo, do que você arriscar e ser uma coisa com muitas referências ali pra serem subentendidas, que você tem que prestar muita atenção. É mais arriscado, né? É menos comercial. Eu acho que sim, mas, por exemplo, se eles retiram a personagem da Varna, né, que seria um pecado, né, que a Carla Gugino saísse, ou se eles não precisavam retirar, se a Carla Gugino aparecesse naquele momento lá dos flashbacks da virada do ano de 1979 para 80, e aparecesse só o Roderick visse ela, já ficava na dúvida que poderia ser uma alucinação, que poderia ser uma loucura, que poderia ser ele, sei lá, a demência, entendeu, da doença dele, sabe? Já teria conseguido mudar, sabe? Mas assim... Vamos extrapolar um pouco aqui agora. E se não existisse esse pacto no começo? E se ela aparecesse como corvo mesmo, sem o conhecimento deles de fato? Eu acho que já seria outra coisa. Se, por exemplo, uma coisa que poderia ser muito assim capciosa, mas que não ficaria na cara que é sobrenatural, se tivesse um corvo em cada morte das pessoas ali. Eles morreram todos em lugares teoricamente públicos, tirando, sabe, acho que talvez a dos Caravelhos de Ouro. Mas assim, poderia ter um outro elemento que não fosse tão na cara, porque quando você coloca uma mulher que não envelhece passado 40 anos, presenciando os últimos minutos de morte de cada um deles, você esfrega na cara do espectador que, olha, isso é sobrenatural. Você retira só esse dado dela, da Varna ali. Então, mas você poderia também ter uma sensação de alucinação como uma personificação da morte, mas será que é sobrenatural ou será que é apenas uma ilusão sei lá, nos seus últimos momentos? Se o que aparecesse fosse um símbolo mais conhecido, né, mais inserido na cultura, sei lá, uma deusa egípcia, um Anubis nessa da vida, ou que vai pesar lá o seu coração, né, na balança, ou se fosse um corvo, ou mesmo uma criatura encapuzada. Algo que você teme ou que você adora no final, né? Mas quando eles colocam
a imagem dela com todos eles, é a mesma atriz, né, apesar de pouquíssimas diferenças, você olha e você fala, cara, né, então assim, por isso que eu falei assim, às vezes era só ter retirado ela. Ah, mas seria criminoso. Seria. Mas assim, podia ter retirado ela só das aparições com cada morte, entendeu? Uhum. Porque ela tá inserida em todas, sabe? Se ela aparecer só nos flashbacks e só, sei lá, o Roderick e a Madeline vissem ela, podia estar falando que era doença dos dois atacando, sabe? E aí eu não sei, mas assim, por isso eu falei, faltou acho que pouco ali, faltou, eu acho que, não sei, realmente acho que faltou coragem, pode ser, eu acho entendimento, pode ser como você falou, às vezes coragem, quer dizer, ou não, ou você tentar se arriscar menos, né? Então quis deixar uma coisa mais óbvia, né? Mais explicada, mas de todo jeito eu acho a série em si, eu acho a série muito boa. Mas de qualquer sabe? forma, eu acho que pra quem não tem tanto conhecimento assim das obras do Paul, ainda vai ser um mistério gostoso tentar entender essas conexões, sabe? Eu acho que sim, por isso que eu tô falando, eu acho que, por isso que eu falei lá no início, quem não conhece, acho que o Paul vai aproveitar mais do que quem conhece. Ei, você quer encontrar um mundo secreto de adaptações literárias? Sim, mas onde? Perdidos na Estante. Você teve algum episódio favorito, Basso? Algum momento favorito? Cara, pra mim, o primeiro. O primeiro episódio tem, porque eu acho que o primeiro ele tem muitas possibilidades. Acho que o primeiro ele deixa muito na dúvida. Mesmo tem um momento muito bom que o Roderick fala com o Dupin. Ele perguntou, por que você tá falando da sua mãe? Ela falou, porque ela tá em pé atrás de você. E aí você fala, cara, é foda. E aí você vê que mostra ali a câmera, fica focada no Dupin. E ele fala que ele não vai virar por causa que pode ser um jogo mental. Nossa, ele nem treme, né? Ele nem vacila. Não, pô, o ator ali, cara, faz o Dupin, ele me arrepiou naquela hora, sabe? Porque foi uma encarada que eu falei, meu irmão, você pode jogar, tá ligado? 150 kg de concreto em mim que eu não vou me curvar. E aí, cara, eu tive que voltar pra ver, porque eu vi, a Domênica não percebeu, eu tive que voltar. Você tem uma leve movimentação de alguém saindo de trás dele. Tem sim. Né? Tem sim, eu reparei. Mas assim, é muito escondido. Não mostra a sua cara. Sutil. É você ver por causa que passa na frente de uma parte de luz. Cara, é uma coisa que você tem que voltar e você tinha que estar olhando. E se você estivesse assistindo de noite essa série... Eu assisti de noite com tudo apagado. É o que tem que assistir, porque ela é muito escura, cara. Se tivesse um reflexo, eu não perceberia. Aí eu falo, cara, isso é tão Paul, sabe? Tipo, Sim. O cara está vendo... ter um negócio natural, o outro dá uma outra explicação completamente plausível pra aquilo, né? Você tem a explicação de loucura do coisa e tem um detalhezinho que se você não perceber, você perde. Cara, pra mim, o primeiro episódio é de longe, o piloto é de longe o melhor episódio da série. Entendo. Agora, isso pra quem assistiu as outras temporadas, vou chamar de temporada porque é uma série basicamente com um conceito só, né, de Casa Mal Assombrada, que o Mike Flanagan propõe, mas quem assistiu a Maldição da Residência Hill e da Mansão Bly gostava de ficar caçando os fantasmas, né, aparecendo ali nas cenas. E não tem muito isso nessa série da Casa de Usher, porque tudo é muito mais gore e mais visível. Essa é uma grande diferença para as outras temporadas, assim, entre aspas. Mas e você? Qual que é o episódio seu que você achou melhor? Você sabe que eu tenho gato, né? Então... O Gato Preto foi assim, eu assisti aqui aplaudindo, falei, isso, mata esse vagabundo. E quando o cara morreu, eu fiquei, é isso. Assisti aqui com a minha gata no colo, falei, olha só, aprenda. Olha o perigo, hein? Não, mas tem que se proteger de gente ruim. Eu acho que ele foi, pra mim, o mais próximo dos contos que apareceram. Caramba, esse episódio é muito bom. Ele é bem gore, é bem violento. Assim, tem umas coisas assim bem chocantes, né? Pra quem não tá acostumado com terror. Mas, putz, que episódio bom. Porque ele fica naquela loucura de procurar o gato pelo apartamento todo. Ele quebra tudo. E eu fiquei, caraca, isso é muito bom. Eu acho, assim, uma releitura contemporânea excelente do Gato Preto. Sim. E eu acho que ali também eu olhei e falei, cara, podia ter claramente o que ele tava encontrando de bicho morto que tava trazendo tudo, não era verdadeiro. Sim. Sabe? Porque ninguém mais reage àquilo ali. O parceiro dele, o marido, o namorado dele que tá lá, não reage tudo. Mas assim, é foda como
que eu falo pra você que eu fico um pouco de raiva, que ele tem que ir lá depois e dar aquele close na banheira e mostrar que não tinha bicho nenhum. Sim, sabe? Que não tinha gato nenhum, sabe? Aí eu olho e falo assim, isso. nossa, cara, tipo, meu irmão, o seu público entendeu, sabe? Você fez 100. Parece que falta um pouco de confiança, sabe? Tipo, cara, a gente entendeu sim, sabe? Não precisa, sabe? Mas a pessoa fala, será que eles entenderam mesmo? Vou colocar. É essa sensação mesmo. Uhum. E talvez eu tô falando aqui desse episódio, e talvez se a gente pensasse nesses episódios, realmente como a gente falou antes, em semanas separadas, e com esses elementos menos óbvios, talvez teria funcionado muito melhor, sabe, Basso? Porque cara, aí você sim teria essa discussão de será que ele tá louco? Ou será que é uma assombração do gato? Uhum. Sabe? Cara, eu acho super, porque até quando a gente assistiu ao quadro 2, a gente tava conversando sobre isso até no terceiro episódio, sabe? Até na metade do terceiro a gente tava ainda falando, porque a gente falou assim, cara, será que é? Porque... Mas aí quando aparece que, não, eles capturaram uma mulher na filmagem, sabe? Aí você fala, cara, vai... Tipo, ela tá ali mesmo, né? Porque ainda podia ser aquela coisa da alucinação. E não, eles capturaram no vídeo da boate. Aí você fala, não, cara, ela tava lá de verdade, alguém, sabe? Aí você fala, putz, cara, os caras... Mas assim, se não tivesse isso e fosse semanal, a maluquice que ia ser, não, mas é sobrenatural porque tem isso. Não, é loucura do Cadazil, da doença dele, sabe? Tipo, não, é o sentimento de culpa do Roderick, sabe? E aí no final... cara, pra mim no final ainda não deixaria nada claro, sabe? Tipo, deixa todas as possibilidades na mesa, sabe? Deixa o final em aberto. Mas hoje em dia tem essa coisa de é proibido o final aberto, né? As pessoas odeiam o final aberto. Eu particularmente não gosto de final aberto. Mas eu acho que algumas coisas, por exemplo, igual esse tipo, que não é um final aberto, é um final com mais do que uma explicação, né? Não é que não deu resposta nenhuma, é que você me deu 2 ou 3 respostas possíveis, sabe? Sim. Eu acho que ele funciona muito bem, sabe? É uma pena que o pessoal casa muito com a ideia de mistério, de terror, porque a proposta, pelo menos, da série é um grande quebra-cabeça sendo montado. Mas eu acho, Passo, que assim, uma coisa é você ter final aberto do tipo, não tem final. Nossa, acabou, isso eu sabe? não gosto. Eu não gosto disso. Isso eu não gosto. Agora, quando acaba e você tem que pensar, eu gosto muito. Só que eu percebo que hoje em dia as pessoas têm muita preguiça disso. E aí as pessoas ficam com raiva do tipo, não, mas tinha que falar que era sobrenatural ou tinha que falar que não era, sabe? Então, eu acho que assim, ele foi pra tentar agradar esse pessoal, de repente, sabe? Uhum. E não ganhar o cancelamento por causa dessa galera aí do Twitter. E é engraçado porque o Paul, ele é mestre fazer isso. Eu fui reler os contos por conta da gente já gravar. Eu só não consegui ler A Máscara da Morte Rubra, mas os principais ali que levam os nomes, e o Barril de Amontilado e o Nunca Poste a Cabeça com o Diabo, que eu acho que são também as principais referências, eu reli. E cara, como que ele deixa em aberto, assim, é muito engraçado, porque eu interpreto todos os contos do Paul como lógicos e racionais. Eu vejo que, assim, tem uma explicação lógica pra todos os contos dele. Mas é muito interessante ver como você olha e fala assim, não, mas poderia ser. Mas poderia ser. E é a dúvida que é o legal. Que dá esse sentimento de angústia quando você tá lendo, porque, sabe, tem alguma coisa errada. Mas é isso que é o bom. Quem gosta de ler coisas desse período gótico, ali do ultrarromantismo, é isso que é o legal. É você flertar com esse sobrenatural, mas você não tem certeza, porque pode não ser. E é isso que causa essa sensação de estranhamento, de tem algo errado aqui. E o Dupin mesmo, quando ele sai, eu gostaria de que os telespectadores saíssem como o Dupin sai, porque o Dupin sai sem saber, né? Ele termina aquilo e ele fala, cara, eu tenho uma explicação pra isso, ao mesmo tempo é tudo muito esquisito, sabe? Você vê que quando ele sai, ele começa a falar, parece muito que ele leva na ideia de que, olha, pode ser que ele tava louco, mas pode ser também que ele tava falando a verdade. Sim. Sabe? E eu gostei que pro Dupin não teve. Isso foi bem legal mesmo. Eu concordo com você. Eu acho que essa dúvida ficou pro Dupin, não pra gente que tava assistindo. E achei que ficou interessante isso, até ele chegar lá e entregar a câmera e falar assim, olha, o gravador, porque falou assim, olha,
eu não tenho como te provar isso que você falou, sabe? Ao mesmo tempo, eu também não tenho como refutar. Então eu vou deixar com você, porque no final das contas, de novo você contando essa história, eu acho que você não merece, porque você é um bilionário safado, sabe? E pra mim foi a melhor resposta, sabe? Tipo, eu podia ter dado. Concordo. Ao contrário, porque, tipo, pra mim, completamente o contrário do que foi parecer a Verna colocando cada item no túmulo de cada um deles. Aquilo ali também foi, né? Deixa eu dar aula aqui de novo. Então ficou claro ainda, gente, aqui vai. Falei, porra, meu, não sabe? Então é duro. É preciso falar pra você. O que me irrita um pouco na série é que ela tem coisa a mais. É isso que eu ia falar. Eu acho que o pecado foi o exagero. Se editasse e tirasse uns 30% de coisa que ele tem, de cenas da Verna, entendeu? Porque eu entendo, é a Carla Gugino. Também, se eu tivesse a câmera, eu queria ficar fumando aquela mulher o dia inteiro, sabe? Mas assim, tirasse 1/3 das cenas dela, a série ia pra outro lugar, sabe? Eu acho que ela até poderia aparecer, mas com outro viés, com outro olhar e com outra... de outra forma, sabe? Nunca de uma forma tão explícita. E eu acho que o problema foi o pacto, sabe? Porque eu acho que o pacto já deixou tudo muito claro o que ia acontecer. É muito explicadinho, né? Sabe? Por mais que é engraçado, porque o Paul, ele foi o cara que criou esse conto de enredo, esse conto fechado. Não criou, né? Aquele que reinaugurou ele e deixou tudo tão fechadinho, assim, tão redondinho. E aí a pessoa, quando for fazer, ele entendeu que tinha que... Não é que tinha que deixar a coisa coesa, tinha que deixar mastigado nos mínimos detalhes, sabe? Coesão é uma coisa. Você ficar colocando na minha cara várias vezes a mesma coisa é outra, né? E aí o pacto, eu concordo com você, o pacto ele escancara e fala assim, olha, qualquer possibilidade de coisa você podia perguntar pra achar, pra saber, porque assim, ficou claro que os dois tinham que morrer juntos no momento de que a Madeleine tenta por lá, fazendo ele morrer primeiro, ela salva, ela falou, não é esse o combinado, né? Vocês vão morrer juntos. Você já tinha entendido que era isso, que os dois precisavam fazer isso. Aí você tem o momento do pacto e de novo isso é reforçado. Não, vocês vão morrer juntos, vocês dois, sabe? Sim. E aí eu olho e falo, cara, o pacto deixou... A cena do pacto falou, olha, se ninguém ainda entendeu, né, pra você aí, a oitava fileira, sabe? Em histórias de terror e coisas do tipo, né? O problema com essa narrativa do pacto é que ele sempre deixa tudo muito previsível, né? Essa construção de pacto é muito previsível. Ele tem que ser cumprido e sabe? Tentou escapar, não vai. Então, você já sabe o que esperar. E talvez isso tenha comprometido um pouco nesse exagero que a gente tá falando a série. Apesar que ele apareceu no final, né? Então ele acabou não... Mas a gente já sabia que tava rolando isso. A gente já sabia que tava rolando. Eu acho que ele entrou mais no sentido de eu vou dar uma explicação bem fechadinha pra tudo que tá acontecendo, sabe? Essas mortes estão acontecendo desse jeito, porque, por exemplo, eles não tiveram necessidade de explicar o que é a Verna, sabe? Por quê? Porque meio que não importa o que a Verna é, sabe? Ela pode ser o diabo, ela pode ser, sei lá, Anubis. A morte. Ela pode ser a morte, ela pode ser um monte de coisa. Não importa, ela é o quê? Ela é uma entidade sobrenatural poderosa. Ponto. Sim. Agora, se eles tivessem colocado, que ela fala muito de resolução, né? Inicia a série falando de resolução. Se eles tivessem colocado como esse desejo dessa resolução de ano novo, que ela por acaso atendeu para eles, eu acho que isso teria ficado muito mais interessante do que vamos sentar aqui, vamos selar um pacto. Inclusive pra eles, né, na dúvida, a gente fez um pacto? Porque, tipo, aquela resolução de ano novo que a gente falou com ela já foi o suficiente, sabe? Né? Porque ficaria de novo uma explicação, porque a gente, sei lá, eu falei ainda pra Dor, falei assim, mas, porra, como é que você vai explicar tudo o restante? Eu falei assim, cara, os caras estavam na década de 80. Com certeza que aqueles caras estavam cheirados, porque naquela época todo mundo que tinha um pouquinho de dinheiro cheirava cocaína, sabe? Nos Estados Unidos, pelo menos. Os caras estavam cheirados numa festa de ano novo, falar que eles estavam num bar que ninguém nunca mais viu, com uma mulher que nunca mais viu, e falaram um monte de coisa, não decidiram falar mais nada sobre isso, é completamente plausível, sabe? Sim. E aí ficar nessa dúvida, tipo, de que, nossa, será que foi ela que ela falou que a gente ia ter sucesso e conseguir tudo aquilo que a gente desejava? Meu irmão, eu também falo isso também normalmente de cumprimento de feliz aniversário, sabe? Nossa, que seus sonhos se realizem, sabe? Nem por isso sou uma entidade fazendo pacto com alguém, sabe? E ali você poderia deixar, como você falou, mas é uma resolução de final de ano,
sei lá, podia até selar com um beijo, mas tudo bem, um monte de gente se beija também, mesmo sem ter nada na virada do ano, né? Tipo, pela euforia e tudo mais. E ficava naquela, foi ou não foi um pacto? Sim, é a dúvida que causa esse estranhamento que o terror precisa, na minha opinião, né? Novamente, na minha opinião. Não, eu concordo com você. Eu acho que é o estranho. Eu acho que é a coisa que não tem explicação, sabe? Que é o desconhecido, que é aquilo que a gente mais tem medo. Exato. E eu acho que o Mike Flanagan tirou completamente. Ele deixou tudo conhecido, tudo explicado, tudo bem às claras, sabe? Eu acho que isso tira um pouco a magia da coisa. Ai, mas olha, pra mim teve muita magia ainda assim. E eu fiquei super feliz com essa série. Eu agradeço, inclusive, por ter visto uma adaptação que não tenha sido grotesca, ou que não tenha sido ridícula, ou que não tenha sido, sabe, pobre no sentido de, mal construída, mal feita, mal pensada. Você vê que teve um trabalho, sim, de pesquisa, você vê que teve um trabalho de produção excepcional, referências inteligentes, não só aquelas referências bobas, igual, por exemplo, na Wandinha, que, nossa, apareceu o barquinho e tá chamado... O barquinho se chama Gato Preto. Então eu gostei desse tipo de coisa e como fã eu me senti abraçada por ter visto uma produção que, poxa, pegou essas histórias que eu gosto tanto e transportou para uma plataforma ali, uma narrativa que funciona, mesmo com problemas. Sim. Então, puxa, eu super recomendo. Eu achei que foi muito bom, assim, ter feito. Parece que teve um cuidado maior, né? Eu acho só uma pena, realmente, acho que não captou. Por exemplo, a gente falou sobre, no começo da gravação, o Pálido do Olho Azul. Eu acho que ele capta mais a ideia do Paul, apesar de ter muito menos referências. Porque eu acho que o Pálido do Olho Azul, ele vai totalmente pro racional e pro lógico, que é o que a gente tá falando, que a gente gosta muito do Paul também, né? E as referências, elas são tão sutis que eu acho que agrada bastante. Mas eu acho também que ele capta essa ideia de você fica na dúvida do que tá acontecendo. Sim. Sabe? Você não tem muito ponto pra se apoiar. As coisas vão sendo construídas, tá certo, no final você entende lá qual que era a sacada do investigador e tudo mais. Inclusive, mas assim, o final foi o que a gente criticou, que eu lembro bem disso, né? Que a gente falou, nossa, aquela cena final não precisava existir. Não precisava existir, mas assim, até ali você tinha uma questão, tipo, de dúvida. Qual que é exatamente desse cara? Qual que é desse menino que tá sendo esquisito, que tá sendo investigador junto com ele? O que o pessoal tá escondendo? Tem alguma coisa macabra por detrás disso? No final, eles acabam explicando também muito e não deixam dúvidas. Mas eu acho que a gente passou mais tempo no filme do Pálido do Olho Azul nessa incerteza e nessa insegurança do que era exatamente. Que é o que o Paul deixa muito a gente, que é o que a gente gosta, eu acho, quando a gente vai ler o terror. Essa questão, tipo, de eu não sei exatamente o que tá acontecendo. E é isso que me instiga. Assim, o que porra é essa que tá vendo? Porque tem coisas que não precisa ser, sei lá, um anjo da morte voando. Mas se você vê um corvo pousando em cada casa e uma pessoa morre no dia seguinte, você fala, cara, que coisa esquisita isso, sabe? Tipo, não é nada sobrenatural, mas é uma coincidência muito estranha, sabe? Sim. Já é o suficiente pra causar um certo incômodo. E eu acho que ele foi mais bem sucedido do que a Queda da Casa de Usher, porque ela, sei lá, mais da metade dela você já teve muitas certezas. Até porque sabe? O lance do Paul não era o terror explícito e gráfico, etc. Era o terror do incômodo, né? Então, nesse ponto, eu concordo plenamente que faltou, porque o Mike Flanagan foi pro terror explícito. Foi, podia ter... E assim, você vê que ele percebeu a ideia do Paul porque... E ele só não quis ir por esse caminho, que é a ideia da loucura que poderia ser também. Porque, cara... Sim. Todo o pessoal dele ali é maluco, né? Maluquete, todo né? mundo é doidinho. Doidinho de pedra. Todo mundo tem algum probleminha. Sabe? E se não é por uma coisa patológica, é uma coisa de mau caratismo, sabe? Sim. Ou de drogas. Sadismo. Ou uma coisa tipo meio que de sádico, né? Por exemplo, o fato lá do cara usar drogas pra mim não é um problema, mas assim, a primeira cena dele é ele jogando videogame, conversando com o namorado que tá chegando, enquanto ele tava recebendo um boquete de uma outra mulher. Sabe? Sim, eu não tô falando que droga é um problema nesse sentido. Eu digo porque também é um tema do Paul, a questão do alcoolismo, né? Ah, sim, causar verdade. alguma alucinação. Também. E aí
a droga também poderia ser um artifício pra isso, né? É verdade. A droga, a loucura, são coisas que alteram a sua percepção de mundo. Isso. E você não sabe mais o que é real, o que não é. Exato. E o Paul trabalha muito nesse caminho, que tá ali na obra, que poderia estar sendo utilizado, mas, Que cara, poderia ser que pra mim, atualizado dessa forma, né? mas pra mim, quando ele traz o sobrenatural, essa explicação, ela sobrepuja todas as outras, sabe? Concordo. Porque ela é muito mais forte. Verdade. Ela eclipsa todas elas. Olha, é isso aqui, sabe? Mas, ouvinte, eu quero deixar claro que isso são 2 fãs alucinados de Paul debatendo. Verdade. E não necessariamente é um problema horrível aí da série. Na verdade, eu gostei bastante, mesmo com isso. Você Eu também gostei gostou? também. Eu gostei. A gente só tá falando... Eu acho que a gente bateu muito no ponto de que o quanto que ela é boa e o quanto que ela poderia ter sido melhor, sabe? Eu acho que o que Sim. ficou muito na gente é porque ela tinha potencial pra ser mais, entendeu? Do que ela já foi. Então... mas isso não é uma questão também de falar que ela é uma série ruim. Eu não acho, não. Muito acho pelo que... contrário, assim, ruim ela não é, não dá pra dizer. Acho que o máximo que eu posso falar, eu acho que eu tenho de críticas a ela como adaptação é um ou outro conto que não tem nada a ver com o que tá ali, sabe? Sim. Os Caravelhos de Ouro, o Pulso Pêndulo. Depois você procura o poema da Tamerlane pra você entender. Uhum. Eu vou dar uma olhadinha assim. Mas assim, o restante, cara, vários deles seguiram muitas coisas bacanas, sabe? O próprio Queda da Casa de Usher mesmo tá muito bem representado no Tá próprio. mesmo. Inclusive, a fala, eu fui ter uma curiosidade de ver, a fala do Pan no final, do livro que ele escreve, como ele encerra lá na leitura dele, é exatamente a mesma fala do escrito no final do conto da Queda da Casa de Usher. Eles pegaram alguns quotes, né, assim, literais do Paul mesmo e colocaram na série. Eu achei isso incrível. Meu lado fã ficava gritando nessa hora, né? Uhum. Quando a Verna declama o poema da Cidade no Mar, eu fiquei, gente, isso tá acontecendo. A primeira estrofe do Corvo também, né? Nossa, ela fala, declamando aquele poema, eu fiquei, gente. O Corvo do Roderick, né, na casa do Roderick, pousando em cima do busto de Palas. Ah, sabe? não. São momentos assim que nossa, chega, o olho enche de lágrima de você ficar. Sim, você vê que eles leram mesmo, sabe? O pessoal estudou, pesquisou sobre isso, sabe? Tava sabendo o que tava fazendo ali. Então é isso, ouvinte. Você fica aí com uma ótima recomendação pro seu Halloween. Sim. Especialmente de Paul, não apenas da Queda da Casa de Usher, mas também leia. Inclusive, eu acho os contos dele, assim, apesar da linguagem antiquada, né, que lá de 1800 e bolinha, mas mesmo assim eu acho os contos super acessíveis pra se ler hoje em dia. Olha, eu acho que a linguagem, talvez por ser tradução, e a tradução não ser tão antiga, a linguagem em si, eu acho que ela até é muito mais fácil, que acho que o pessoal já deu uma atualizada na tradução, do que você pegar textos da nossa literatura do mesmo período. Porque Concordo. o Poe é a primeira metade do século XIX, entre 1800 e 1850. Então, se você pega textos dessa época, sei lá, do romantismo nosso, sabe? Já São é bem uma mais coisa... difíceis. Já são, ali acho que a tradução já deu uma boa atualizada na língua, então ele não é... Cara, ele é muito simples de ler, ele é muito rápido. Aliás, essa é uma questão com clássicos traduzidos, né? A tradução conta muito. Então, é bom pegar um texto que tenha uma qualidade, assim, de referência de tradução. E a gente tem uns tradutores muito bons, né? Uma pena que o pessoal não costuma divulgar tanto aqui. Mas, poxa, sei lá, cara, você vai ler traduções, por exemplo, do King, da Regina Wisniewski, cara, é um negócio assim que você fala, mano, não é possível, sabe? Sim, Isso é aqui verdade. Isso aqui foi escrito em português, sabe? Não é tradução. É até difícil a gente citar algum tradutor aqui do Paul, porque são muitas versões. Muitas Sim. mesmo. Mas pesquise um pouco antes de ler o material dele. Tem até gratuito na internet, mas aí você vai encontrar traduções boas e não tão boas assim também. Mas vale a pena pegar uma coletânea legal. As traduções mais que estão hoje em domínio público, elas estão já muito antigas. Aí tem coisa legal e tem coisa não tanto. Agora, quem lê no original tá tudo em domínio público, gente. Sim. Toda a obra dele. Então, tá bem tranquilo de achar. É isso aí. E tem muito audiobook também. Inclusive, liberado. Sim. Uhum. Então é isso, Basso. Muito obrigada então, por Amanda, ter gravado mais esse episódio comigo. É muito bom falar de Paul com você. Muito bom mesmo. Nossa, eu podia falar a noite toda de Paul com você, porque realmente Cara, eu podia também, eu queria... Nossa, por mim... por mim a gente podia fazer uma análise de cada episódio, de cada conto, sabe? Concordo. Que eu acho que
que daria, assim, sabe? É uma coisa que eu falei pra Dô ainda. Se essa série tivesse saído episódio por episódio, semana a semana, a gente muito ia fazer igual a gente fez com Game of Thrones, com Westworld, de fazer um podcast pra cada episódio, sabe? E ir comentando. Nossa, delícia. Que daria, né? Sabe? Porque dá, assim. Porque dá, tem muita coisa material pra falar. É muito bom, é muito bom. Uhum. Ô, Basso, onde é que o pessoal te encontra aí na internet? Olha, vocês podem me encontrar no Twitter, enquanto o Elon Musk não começa a cobrar aquilo ali da gente de verdade, pra pagar, porque tá cogitando isso. No @senhorbasso, senhor escrito por extenso. E vocês daí estão me ouvindo sempre aqui ultimamente no Perdido da Estante mesmo, mas às vezes eu participo de algum outro podcast. Às vezes do Midcast, às vezes do RP Guacha, às vezes do Cinemação, né? Então, às vezes estão encontrando esses outros aí. Muito né? bom. Os podcasts mesmo que eu tinha de literatura, infelizmente, eles foram consumidos pela volta da pandemia, né? E as pessoas não quis fazer junto comigo acabaram tendo que voltar à sua vida normal e não conseguimos continuar. Vida de adulto. Vida de adulto. Vida de adulto acontecendo, então é isso, gente. E vocês me encontram lá no Instagram como @Amanda_Barreiro. E é isso aí. Muito obrigada pela sua escuta, ouvinte, e até a próxima. Tchau! Contribua para novos episódios do Perdidos na Estante em catarse.me/leitor_cabuloso ou no PicPay. Se você é das redes sociais, nos encontre em twitter.com/perdidosestante e instagram.com/perdidosnaestantepod. Você acaba de ouvir o podcast Perdidos na Estante. A apresentação foi de Amanda Barreiro e Basso. A pauta foi da Amanda Barreiro. A produção é da Domenica Mendes. O assistente é o Leonardo Tremesquim. E a edição é do Ace Barros. Esse episódio é um oferecimento de Aire Chu, Aline Bergamo, Alan Felipe Fenelon, Amaury Silva, Caio Amaro, Camila Vieira, Carol Vidal, Carolina Soares Mendes, Clécius Duran, Daiane Silva Souza, Guilherme De Biasi, Igor Baggio, Janaína Fontes Vieira, Lucas Domingos, Lu Bento, Luiz Henrique Soares, Marina Jardim, Marina Kondratovic, Moacir de Souza Filho, Nilda e Ricardo Brenoro. Esse podcast faz parte do site Leitor Cabuloso. Conheça nossos conteúdos em www.leitorcabuloso.com.br.